Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Esse é o nosso devocional número 6 para 21 dias de jejum e oração para avivamento pessoal. E o nosso tema hoje é: o caminho para Deus está aberto. E o nosso tema, é baseado no texto de Hebreus, capítulo 10, versículos de 19 ao 22, diz assim: Portanto, irmãos, visto que temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. E uma vez que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então, irmãos, vamos entender um pouco melhor o que o autor aos Hebreus está tentando trazer, uma revelação, falando do Antigo Testamento e fazendo uma comparação com o que tem acontecido a partir da morte de Jesus na cruz. Então, o templo no Antigo Testamento, ele tinha um lugar especial, chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Era o lugar onde estava a arca e que simbolizava ali a presença de Deus. Ninguém podia entrar lá. Só existia um homem na terra que podia entrar lá. E não era todo dia, toda hora, de qualquer maneira, uma vez por ano, né? Esse homem entrava lá, era chamado sumo sacerdote. Israel tinha alguns sacerdotes, mas só havia um sumo sacerdote, um. Uma vez por ano ele entrava lá para oferecer sacrifícios específicos para o povo, para a nação, para o povo de Israel. E ali era um lugar, assim, muito especial. Muito, por isso somente um homem, uma vez por ano, entrava ali. Então ele sacrificava um cordeiro e ele aspergia o sangue do cordeiro ali sobre o altar, né? Havia ali, e ali ele pedia perdão dos pecados pelo povo. Aquilo era feito de uma forma geral. A Bíblia diz que quando Jesus, na narrativa, né, da morte de Jesus, nós temos um ensinamento que abre o nosso entendimento, que diz o seguinte: que quando Jesus clamou na cruz e entregou o seu espírito, lá no templo em Jerusalém, Jesus estava fora da cidade. Era Jerusalém, mas era fora dos muros da cidade, lá no Gólgota, crucificado. Quando ele expirou e falou, está consumado, entregou, na hora da sua morte, o véu, quer dizer, a parede que separava o lugar santíssimo, que ninguém podia entrar, rasgou-se de alto a baixo. O que isso quer dizer? Que através da morte, do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, agora não existia, a partir daquele momento, a necessidade de um homem somente representar todas as pessoas. Agora, pelo poder do sangue de Jesus, as pessoas podiam chegar a Deus. Então, por isso que ele fala, né? Portanto, irmãos, visto que temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Esse é o texto que nós lemos. Então nós temos ousadia. Na outra versão fala com ousadia. Quando fala ousadia não é desrespeito, mas ousadia para entrar no Santo dos Santos. Quer dizer, hoje você pode ir até Deus. Pastor, mas tem pessoas que oram por mim? Sim, podemos orar por você. O nosso papel pastoral, sacerdotal também é orar e cobrir você com oração, te ajudar em oração. Nós temos irmãos que são intercessores, mas nada substitui a sua oração. A sua oração é a mais importante de todas as orações. Então, você pode ter essa convicção, porque o nosso tema hoje é: o caminho está aberto para Deus. Você não precisa de sacerdotes para chegar a Deus. Sacerdotes podem orar por você, os pastores podem e devem, já falei isso. Mas você também deve chegar. Muitas vezes pensamos assim: eu não vou chegar, o pastor, a oração dele é mais forte, aquele irmão, aquela irmã. Não, a sua oração é poderosa, sabe por quê? Porque ela representa você.
Você está representando a sua família, a sua casa, um projeto. Você é uma pessoa única que tem um chamado de Deus, uma vocação de Deus, dons, uma capacitação, uma história única para cumprir um propósito único nessa terra. Então, o melhor intercessor para você é você mesmo. Você vai diante de Deus com ousadia. Então, agora, por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar na presença de Deus. Por isso que é importante a pessoa estar aliançada com Jesus, né? Entregar a vida, entregar o coração para Jesus, ser batizado. Quer dizer, quando eu sou batizado, eu morro para o velho homem e nasço uma nova criatura. Pode parecer pouco, mas ali é só água. Não, irmãos. Ali tem um ato simbólico que fala no mundo espiritual que nós estamos trocando a velha vida pela nova vida. Os pecados são perdoados, um novo começo. E agora, com a ousadia do sangue de Jesus, agora nós temos direito ao sangue de Jesus, porque nós estamos aliançados com Ele. Aceitamos a sua morte na cruz como a nossa redenção, como a nossa transformação. E agora vamos à presença dEle. Outra coisa é a comunhão da Santa Ceia. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Por isso que tem o meu corpo e o meu sangue. Renova a aliança, então eu estou ali pronto, apto para a ousadia de entrar na presença do Senhor. Então, há um motivo para dizer que o caminho está aberto. Então, você pode sim orar, você deve sim orar, porque agora, por causa do sangue de Jesus, o caminho está aberto para chegar diante de Deus. Então, vamos orar pelo quê? Vamos louvar a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz. Agradecer a Deus, né? Peça também para o Espírito Santo ajudar você a se aprofundar na sua comunhão com Deus, entender e cada vez mais profundo, se dedicando um pouco mais. Outra coisa também, sempre ora por alguma coisa da nação. Ore para que os ministros do governo, para que tenham temor e uma direção de Deus. Muitas decisões são tomadas dentro dos ministérios que afetam diretamente a população. Vamos orar por eles também. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós estamos hoje no nosso 6º devocional. E a palavra do Senhor hoje para nós é que o caminho está aberto. O caminho está aberto para chegarmos até a Tua presença. E nós queremos expressar tanta gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos amou de uma tal forma, como diz em João 3,16, que deu o seu único filho para morrer na cruz, para que nós não fôssemos condenados, mas que através desse sacrifício o caminho fosse aberto e nós pudéssemos ser perdoados. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado que o Senhor providenciou um caminho para chegarmos até a tua presença, porque antes nós não podíamos. Os nossos pecados, como diz a tua palavra, fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Mas agora, por causa do sangue de Jesus, nós temos a ousadia de entrar na tua presença, com todo o respeito, com todo o amor, mas com ousadia. Meu Deus, muito obrigado. E nós lhe pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a aprofundar a nossa comunhão contigo, Senhor. Ajuda-nos a orar, a te conhecer, a conhecer a tua vontade, o teu propósito, e cada dia nos dediquemos mais ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós também oramos pelo nosso governo. Abençoa os ministros, Senhor, são responsáveis por tantas decisões, organizações, investimentos de impostos, de fundos, Senhor. Que eles tenham a direção do Senhor, tenham respeito, temor pelo Senhor. Traz o avivamento também para a nossa nação. Aviva o nosso coração. Que cada dia possamos estar na tua presença com ousadia, com coragem, para vivermos o melhor. Porque o Senhor prometeu, meu Deus, que o Senhor abriria o caminho para nós. E nós viveríamos uma vida de abundância na tua presença. Então traz a tua bênção, traz a tua unção sobre o teu povo, sobre cada um de nós individualmente, sobre a nossa família e a nossa casa, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, então encerramos o 6º devocional e, se Deus permitir, amanhã nos encontraremos novamente. Fiquem com Deus.